O problema nunca foi ajudar. Foi ajudar a pessoa errada. Ela acreditava que estava salvando uma idosa indefesa, sem imaginar que aquela decisão a colocaria diante da maior reviravolta de sua vida. O sol da tarde no bairro Novo era um óleo pesado, escorrendo pelas fachadas desbotadas das casas. O asfalto exalava um vapor denso, após uma chuva rápida, e o cheiro de diesel misturado com terra molhada pairava no ar. Clara, uma mãe solteira de 32 anos, ajustou a alça da mochila nas costas. Ao lado dela, seu filho, Léo, de 7 anos, chutava uma pedrinha, o som seco ecoando no silêncio da rua lateral. Clara carregava em si não apenas o peso das responsabilidades de ser mãe solo, mas também uma bússola moral inflexível. Ela havia aprendido, desde muito jovem, que a injustiça não era uma força passiva. Era um monstro que precisava ser confrontado de frente, mesmo que os recursos fossem poucos. Sua coragem não vinha da ausência de medo, mas da certeza de que, se ela não agisse, quem o faria? Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. O silêncio foi quebrado por um ruído agudo, quase um gemido seguido de uma voz masculina, firme e irritada. Clara parou abruptamente. O som vinha de uma pequena casa de portão de ferro, notavelmente mais antiga, e com paredes pintadas de um azul piscina desbotado. Ela reconheceu o lugar. Era a casa de Dona Lúcia, uma senhora de 80 e poucos anos, conhecida no bairro pela discrição e pela solidão silenciosa que a envolvia. A figura de Dona Lúcia era frágil, quase etérea, mas naquele momento, ela estava visivelmente abalada, segurando-se ao batente da porta como se fosse a última âncora em uma tempestade. Em frente a ela, postado como uma estátua ameaçadora, estava um homem alto, vestido em um terno de corte impecável de cor grafite, sapatos de couro brilhantes que refletiam a luz da rua e um semblante que irradiava impaciência e autoridade fria. Ele não era do bairro. Seus gestos largos e a pasta de couro que carregava denunciavam um mundo de contratos e tribunais, um mundo alheio à realidade simples daquela vizinhança. Clara conseguiu ouvir fragmentos da discussão que flutuavam no ar pesado. O homem falava sobre prazos, documentos assinados e consequências legais. Sua voz, embora controlada, tinha a cadência perigosa de quem sabia que estava no controle total da situação. Dona Lúcia, com a voz embargada pelo choro, repetia uma súplica monótona. Por favor, eu só quero ficar em paz. É minha casa, meu filho. Eu só quero ficar na minha casa. A palavra fatal, o detonador para a indignação de Clara, ecoou pela rua. Despejo. Clara sentiu o sangue gelar. A imagem daquela idosa, desamparada, confrontada por aquela figura de poder e dinheiro, ativou o senso de justiça que sempre a definia. Ela olhou para Léo, que já se agarrava à sua perna, sentindo o terror silencioso da cena. Léo, fique aqui, pertinho da cerca. Ela sussurrou, a voz tensa. Mamãe já volta. Ignorando o medo que tentava freá-la, Clara caminhou em passos largos, atravessando a pequena multidão de vizinhos curiosos que começavam a se formar nas calçadas, observando em silêncio a passividade que ela tanto detestava. Ela não era uma heroína de filmes, mas não podia tolerar aquela cena. O que está acontecendo aqui? Clara exigiu, sua voz surpreendentemente alta e firme, cortando a fala do homem de terno no meio de uma frase sobre cláusulas contratuais. O homem grafite se virou, visivelmente incomodado pela interrupção. Seus olhos eram de um azul aço, frios e inquisidores. Isto não lhe diz respeito, senhora. É um assunto legal e privado. Diz respeito a mim quando vejo uma idosa, claramente vulnerável, sendo ameaçada na rua, Clara rebateu, avançando e ficando estrategicamente entre ele e Dona Lúcia. O cheiro de seu perfume caro, amadeirado, era um contraste violento com o cheiro de lavanda da vizinhança. Quem é você? E por que está usando a palavra despejo com ela? Enquanto falava, a mão de Clara deslizou para o bolso, tateando o celular.
A decisão foi instantânea. Ela o sacou, ativando a câmera. O brilho da tela e o pequeno ícone vermelho de gravação piscando eram uma ameaça moderna e eficaz. Eu sou o responsável por esta situação ser resolvida. E não estou ameaçando ninguém. Estou apenas tentando impedir que um grande erro aconteça. O homem disse, sua voz tensa. Mas ele fez um esforço visível para manter a compostura. Ele parecia estranhamente mais incomodado com a gravação do que com o confronto em si. Um erro? Clara riu. Um som áspero e cheio de escárnio. Parece mais um golpe. Você entra em um bairro simples, escolhe uma idosa sozinha e tenta assustá-la para tomar a casa dela. Eu já vi esse filme, e não vamos permitir. Ela direcionou a lente do celular para o rosto do homem. Olhem bem para este rosto, vizinhos. É o rosto de quem se aproveita da fragilidade. Quem é você? Diga seu nome para o vídeo. Dona Lúcia, que até então estava apenas chorando, agarrou o braço de Clara. Sua força repentina era surpreendente. Não, querida. Por favor, eu só quero que ele vá embora. Não quero problemas. Ela implorou. Mas em seus olhos havia uma faísca de desespero, que Clara interpretou como medo de represália. O homem grafite fechou a pasta com um clique seco. Ele soltou um suspiro profundo. Um som de cansaço, e não de raiva. Senhora, você está completamente equivocada sobre minhas intenções. Eu sou um advogado. E estou tentando, pela segunda vez neste ano, proteger Dona Lúcia de um esquema de perda patrimonial. Ele olhou ao redor para os vizinhos, que agora se aproximavam com mais curiosidade. Se não me dão espaço para explicar a situação, serei forçado a agir pelas vias que esta senhora está impedindo. Ah, claro, o advogado que quer despejar uma idosa. Clara ironizou. Sabe qual é a única via que me interessa? É o seu afastamento imediato. Você não vai tirar essa senhora da casa dela. Eu estou gravando. A internet vai saber quem você é e o que está tentando fazer. A pressão aumentou. Um vizinho, seu Miguel, um senhor bigodudo e igualmente indignado, deu um passo à frente, balançando a cabeça. É isso aí, moça. Vá embora. Deixe a Dona Lúcia em paz. O homem grafite, percebendo que a situação havia escalado de uma disputa legal tensa para um circo público, entendeu que a racionalidade tinha sido perdida. Ele encarou Clara por um longo momento, e nesse olhar, Clara esperava ver a fúria do vilão encurralado. Mas o que ela viu foi algo mais sutil. Frustração amarga e um lampejo fugaz de profunda preocupação. Você acha que está fazendo justiça, mas não sabe o que está impedindo, ele disse. Sua voz agora quase um sussurro, sombria. Ele não deu seu nome. Ele apenas se virou, caminhando apressadamente para um sedã preto estacionado na esquina, sem olhar para trás. A última coisa que ele fez foi apertar o volante e lançar um olhar, longo e significativo, para a casa de Dona Lúcia, antes de acelerar e desaparecer na névoa do final da tarde. Histórias como essa poderiam acontecer em qualquer bairro do Brasil. Se quiser, comenta aí de que cidade você está assistindo agora. Clara sentiu uma onda de euforia. Ela havia vencido. A multidão murmurou elogios. Dona Lúcia, aliviada, desabou em lágrimas no ombro de Clara. Você me salvou, querida. Você me salvou. A idosa repetia, a voz trêmula. Naquele momento, envolta pelo calor da superação imediata e pela confirmação de seu senso de justiça, Clara estava cega para a anomalia silenciosa que havia testemunhado. O homem bem vestido, o suposto golpista, havia recuado não com a raiva de um predador, mas com a resignação de alguém que perdeu uma batalha que não podia se dar ao luxo de perder. Ela guardou o celular, a gravação ainda quente. O que ela não percebeu é que o vídeo que ela fez, destinado a expor um vilão, acabaria por se tornar a prova de sua própria precipitação. O confronto terminara, mas aquele não era o fim. Era apenas a porta de entrada para uma verdade muito mais complexa e dolorosa. A semente da dúvida, minúscula e fria, estava plantada. Nos dias que se seguiram à intervenção dramática, Clara se tornou a protetora não oficial de Dona Lúcia. O bairro, antes apenas curioso, agora a via como uma figura de coragem, e ela sentia o peso dessa responsabilidade. A casa de Dona Lúcia, antes apenas uma fachada azul desbotada, transformou-se em um foco de atenção, e para Clara, em um projeto de amor materno, estendido a alguém que precisava desesperadamente de cuidado. Clara equilibrava a rotina tripla. O trabalho de meio período em uma loja de conveniência, a criação de Léo
E as visitas diárias à idosa. Ela comprava mantimentos, organizava os remédios na caixinha semanal e sentava-se na varanda para ouvir as histórias desconexas e melancólicas da vida de Dona Lúcia. A idosa era uma narradora nostálgica, pintando quadros de um passado distante, onde havia baile, vestidos e um marido que se foi cedo demais. Mas quando o assunto escorregava para o presente, o tom mudava. É difícil envelhecer sozinha, Clara, Dona Lúcia confessou um dia, enquanto Clara preparava um chá de erva cidreira na cozinha minúscula, cheia de cheiros de naftalina e memórias. As pessoas nos veem como fardos. Ninguém quer ter trabalho com uma velha teimosa. Eu não vejo a senhora como um fardo, Lúcia, Clara respondeu sincera. A senhora é forte e não está sozinha. Dona Lúcia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos cansados. A família, sempre cheia de julgamentos e desconfiança. Só querem saber do que é meu, se sobrou alguma coisa. Por isso é melhor manter a distância. Esses comentários sobre a família eram frequentes, e para Clara, serviam como reforço da narrativa inicial. O homem de terno era, provavelmente, um parente distante ou um procurador inescrupuloso, tentando acelerar o processo de herança através da coação. Era uma história triste, mas comum, de ganância familiar. No entanto, à medida que a intimidade crescia, pequenos enigmas começaram a surgir, fissuras na fachada da vítima indefesa. Uma tarde, Clara estava ajudando Dona Lúcia a organizar um armário empoeirado, procurando por um cobertor de lã. Ao mover uma pilha de lençóis, ela viu um maço de papéis dobrados de forma irregular, escondido sob uma Bíblia antiga. Curiosa, ela estendeu a mão, mas Dona Lúcia, com uma velocidade assustadora para sua idade, agarrou o maço. Não toque nisso. A voz da idosa era cortante, quase histérica. O rosto, normalmente pálido, ficou vermelho. Clara recuou, surpresa pela agressividade repentina. Desculpe, Lúcia. Pensei que fosse algo que a senhora precisava. Dona Lúcia respirou fundo, alisando os papéis contra o peito. São velhas contas, coisas que eu não quero ver, assuntos passados. Não se preocupe. Ela colocou os papéis de volta, fechando a porta do armário com um solavanco que parecia definitivo. Naquele dia, o clima mudou. Clara sentiu uma barreira se erguer. Por que tanto segredo sobre velhas contas? Nos dias seguintes, as mudanças de assunto se tornaram uma tática de defesa. Se Clara perguntava sobre a origem da dívida, ou o que exatamente o homem grafite queria, Dona Lúcia se esquivava, falando sobre o clima ou o novo sabor do chá. Eu preciso fazer as coisas do meu jeito, Clara, ela disse uma vez, olhando fixamente para a janela. Escondido. É o único jeito de garantir que eu não perca tudo de novo. Se eles souberem, vão interferir. Vão me julgar. Perder tudo de novo. A frase ecoou na mente de Clara. Isso sugeria um histórico de problemas, não um evento isolado. 3 dias após o confronto inicial, enquanto voltava da loja de conveniência à noite, Clara viu o sedã preto. Estava estacionado a 2 quadras de distância, sob a sombra de uma figueira imensa. E ali estava ele, o homem grafite, mas sem o terno intimidador. Ele vestia uma camisa social escura e calças casuais, mas a postura era inconfundível. Ele estava encostado no carro, não em atitude de ameaça, mas com as mãos nos bolsos, apenas observando a casa de Dona Lúcia. Clara se escondeu atrás de um poste de luz. O homem não parecia estar esperando. Ele parecia estar vigiando, e seu semblante não era de um golpista pronto para atacar, mas de alguém mergulhado em profunda e dolorosa preocupação. Ele parecia cansado, derrotado. A cena durou apenas 1 minuto. Ele checou o relógio, soltou um longo suspiro que Clara podia sentir através da distância, e entrou no carro, dirigindo lentamente para longe. Clara se sentiu inquieta. Golpistas profissionais não ficam à distância com cara de paisagem, meditando sobre a vida. Eles agem ou desaparecem. Esse comportamento era uma anomalia que desafiava a convicção de Clara. Ela tentou racionalizar. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo para voltar. Talvez fosse uma tática de intimidação sutil. Mas a imagem daquele rosto, tão carregado de algo que parecia genuíno afeto ou, no mínimo, responsabilidade, continuava a perturbá-la. Na manhã seguinte, ao visitar Dona Lúcia, Clara decidiu cutucar o assunto com cuidado. Lúcia, sobre o advogado que veio aqui. Ele parecia saber muito sobre a senhora. A senhora tem mesmo certeza de que não é um parente?
Dona Lúcia estava regando seus cactos na varanda. Ela parou, a mão tremendo ligeiramente. Parente? Não, querida. Parente é só o que incomoda. Ele é um desses advogados sem alma, contratados pelo banco, talvez. Todos são iguais. Querem tirar proveito. Sua resposta foi rápida demais. O desvio evidente. Clara percebeu que a idosa estava se fechando, protegendo algo mais do que sua casa. Estava protegendo uma decisão que ela estava tomando em segredo. Clara, impulsionada pelo seu amor materno e pela necessidade de proteger, sabia que precisava descobrir o que estava realmente acontecendo. Se Dona Lúcia estava sendo vítima, era seu dever de mãe solo e de cidadã intervir novamente. Mas se Dona Lúcia estava, de alguma forma, se colocando em perigo, ela estava presa entre a certeza inicial da injustiça e os sussurros crescentes de que havia uma peça faltando no tabuleiro. A verdade estava escondida, e o tempo para encontrá-la estava se esgotando. O ponto de inflexão veio na quinta-feira seguinte. Clara havia prometido levar Dona Lúcia ao posto de saúde para buscar uma receita de hipertensão. Dona Lúcia estava estranhamente nervosa, olhando para os lados na rua, como se esperasse ser interceptada. Ela insistiu que só fizessem o trajeto a pé, recusando a oferta de uma carona de um vizinho. Chegando em casa, enquanto Dona Lúcia procurava as chaves na bolsa, ela tropeçou levemente no degrau da varanda. A bolsa de tecido escorregou de suas mãos, derramando o conteúdo no chão empoeirado. Maquiagem barata, lenços de papel, moedas e, mais importante, o maço de papéis que Clara tinha visto escondido no armário. Clara se ajoelhou rapidamente para ajudar a recolher. A idosa estava ofegante, paralisada pelo medo. Enquanto juntava os objetos, Clara não pôde evitar que seus olhos caíssem sobre o topo do documento que se desdobrou. Não eram velhas contas. Era um contrato. E o título, em negrito e sublinhado, gritava ilegalidade. Acordo de cessão e alienação sem registro. Seu coração disparou. As palavras-chave a atingiram como socos. Garantia hipotecária não oficial. Pagamento em espécie. E o nome de Dona Lúcia como cedente. Mas o mais chocante era o endereço. O endereço daquela casa. Clara sentiu um arrepio. Ela não estava apenas sendo despejada. Ela estava ativamente se desfazendo da casa em um esquema que cheirava a fraude e desespero. O contrato era um instrumento clandestino, feito para contornar cartórios e advogados. Exatamente o tipo de coisa que a exporia a perder tudo sem chance de recurso legal. Lúcia, o que é isso? Clara segurou o papel, o olhar fixo no da idosa. A máscara de fragilidade de Dona Lúcia se quebrou, revelando uma defensividade feroz. Me dê isso! A idosa tentou arrancar o papel, mas Clara o segurou firme. A senhora está assinando um contrato sem registro, Lúcia. Isso é um esquema para tirar a sua casa por dinheiro rápido. Eles vão pegar o dinheiro e a casa, e a senhora não terá nada para provar o acordo. É por isso que aquele homem estava aqui, não é? Ele estava tentando impedir isso? A compreensão a atingiu com a força de um soco. Todo o seu esforço, toda a sua coragem de intervir, tinha sido para proteger a idosa de uma intervenção que a estava salvando de si mesma. Dona Lúcia começou a chorar. Mas desta vez, eram lágrimas de frustração, não de medo do homem grafite. Você não entende, Clara. Ninguém entende. Eu preciso desse dinheiro. Eu tenho contas. Eu tenho dívidas que a família não sabe. E eles não me ajudam. Eles só me julgam. Eu encontrei um jeito rápido. E ninguém vai me tirar daqui se eu tiver o dinheiro. Mas este contrato é ilegal, Lúcia. A senhora vai perder a casa de qualquer jeito. Clara tentou manter a voz baixa para não alertar os vizinhos, mas o tremor em suas mãos era incontrolável. O homem, aquele advogado, ele tentou avisar. Ele não estava avisando. Ele estava me controlando! Dona Lúcia gritou, a voz fina e desesperada. Meu filho! Ele acha que pode mandar na minha vida que eu sou incapaz. Eu não quero depender dele. Eu preciso provar que consigo me virar. Meu filho. A quase revelação atingiu Clara com o peso de uma bigorna. O homem grafite, o suposto golpista, era o filho da idosa. Um advogado tentando evitar que a mãe solo... Sim, Lúcia, de certa forma, era uma mãe solo na velhice, lutando para manter sua independência. Caísse em um abismo financeiro. O conflito interno de Clara explodiu. A raiva pela própria ingenuidade se misturou com a frustração pela teimosia da idosa. Ela tinha lutado contra o protetor.
confundindo cuidado com coação. A história de Clara nos mostra que a verdade tem camadas e que o verdadeiro ato de superação não é apenas lutar, mas saber quando parar e ouvir, mesmo que isso signifique desconstruir a própria narrativa de heroísmo. Se você valoriza histórias que mergulham fundo nas complexidades humanas e nos lembram de olhar além do superficial, considere se inscrever e compartilhar este vídeo. Precisamos de mais vozes dispostas a examinar as entrelinhas. O que aconteceu a seguir foi o mais difícil, e o que define a verdadeira esperança. Clara segurava o contrato, o papel tremendo em suas mãos. A senhora tem que me prometer que não vai assinar isso hoje. A senhora vai ligar para ele, para o seu filho, e vamos conversar. Juntas. Nunca. Dona Lúcia estava irredutível, os olhos secos e duros agora. Você está do lado dele. Você sempre foi uma farsa. Todos querem que eu me curve, que eu desista da minha independência. A porta da casa estava aberta. O ar estava carregado de acusação. Foi então que o sedã preto parou novamente. Não na esquina, mas bem em frente ao portão de ferro. O homem grafite, agora sabendo que não podia mais recuar, saiu do carro. Ele estava com a mesma camisa social escura, mas segurava um maço de documentos organizados e parecia exausto. Ele viu a cena. Clara segurando o contrato ilegal, Dona Lúcia em prantos de fúria e o portão aberto. "Mãe!" ele chamou, mas não foi um grito de raiva. Foi uma súplica, carregada de frustração e alívio por ter chegado a tempo. Ele caminhou em direção a elas, mas parou a uma distância respeitosa. Olhou diretamente para Clara, sem agressividade. "Eu sei que você estava tentando ajudar, e eu agradeço sua intervenção inicial", ele disse, a voz rouca. "Mas isso é o que estou tentando impedir. O contrato que ela tem nas mãos é a garantia de que ela perderá a casa. Eu só preciso de 5 minutos para provar quem eu sou e o que está em jogo." Clara hesitou. O filho, o advogado, o suposto golpista. Ela havia cometido um erro monumental, e a coragem que ela precisava agora era a de admitir isso e ceder espaço para a verdade. Ela baixou a guarda. "Entrem", Clara disse, a voz baixa. "A senhora Lúcia vai nos ouvir. E você", ela olhou para o homem, "vai explicar cada palavra. O confronto final não seria na rua, diante de vizinhos, mas dentro da casa, no silêncio opressor de uma sala de estar, cheia de rancores velhos e novos perigos. A verdade estava prestes a vir à tona, e Clara estava prestes a descobrir que, às vezes, o maior obstáculo para a superação é a nossa própria certeza. O silêncio dentro da sala de estar era ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado de um ventilador antigo girando lentamente no teto. Dona Lúcia estava sentada na poltrona de veludo, rígida e desafiadora, evitando o olhar do filho. O homem grafite, cujo nome Clara finalmente soube ser Arthur, estava de pé, apoiando a pasta de couro sobre o joelho. Clara sentou-se na beirada do sofá, ainda segurando o contrato clandestino como prova incriminatória. Arthur não começou com acusações. Ele começou com a dor. "Mãe, eu não quero tomar a sua casa. Eu sou seu advogado e sou seu filho. Eu só quero que a senhora viva em segurança, livre de preocupações financeiras." Arthur começou, a voz cansada, despojada da frieza que ostentava na rua. "A senhora quase perdeu esta casa há 10 anos para o agiota da Penha. E antes disso, para o esquema de pirâmide que a senhora entrou achando que ia resolver a vida." Dona Lúcia bufou. "Mentiras. Você exagera sempre. Você quer me infantilizar." Arthur abriu a pasta e retirou documentos limpos e organizados. Ele os espalhou sobre a mesinha de centro. "Mãe, olhe, estes são os registros do cartório. A casa está, e sempre esteve, no seu nome. Eu nunca tentei transferir, penhorar ou forçar a venda. Meu único envolvimento legal foi intervir, sob procuração emergencial, para salvar o imóvel naquelas 2 ocasiões anteriores. E a procuração expirou, o que me forçou a agir publicamente desta vez." Ele pegou um documento manuseado e o entregou a Clara. Era um extrato bancário antigo e uma declaração de dívida consolidada, paga na íntegra. "A senhora insiste que eu a estou controlando, mas eu só estou tentando evitar o inevitável." Arthur continuou. "Essa pessoa com quem a senhora ia assinar hoje, ela não é um investidor. É um esquema conhecido no bairro vizinho. Eles dão dinheiro vivo, prometem aluguel de volta
E quando a senhora não puder pagar a taxa mensal, eles acionam a cláusula de alienação ilegal e tomam o imóvel sem chance de defesa. É um despejo que a senhora está se impondo, mãe. Clara olhava para o extrato. A quantia era astronômica, paga por Arthur. Ele não era um golpista. Ele era um filho que vinha gastando a própria fortuna para cobrir os erros financeiros da mãe, motivados pela busca desesperada de independência de Dona Lúcia. O silêncio era pesado. Dona Lúcia balançava a cabeça, os olhos fixos no chão. Quando eu vim aqui na terça-feira, Arthur continuou, olhando para Clara, eu estava tentando desesperadamente convencê-la a me dar a procuração novamente, para que eu pudesse negociar as dívidas atuais dela com calma. A senhora me acusou na rua de ser um explorador, mas o que eu estava dizendo era a verdade. Se ela assinasse aquele contrato, ela perderia a casa em meses. A verdade era uma torrente fria e implacável. Clara, a defensora da justiça, havia condenado o protetor. Ela havia sido a barreira entre a segurança e a autodestruição. Dona Lúcia, confrontada com as evidências irrefutáveis e a presença de uma testemunha externa, Clara, que agora entendia a profundidade de sua teimosia, finalmente cedeu. O desafio se desfez em pânico. Eu tinha tanto medo, Dona Lúcia sussurrou, a voz fraca, segurando o braço de Clara como um afogamento. Medo de depender dele, de ter que pedir. Eu não queria que ele soubesse que eu estava falhando, que eu precisava desse dinheiro para um pequeno luxo, para não ser a velha pobre. Eu queria fazer algo por mim mesma, escondida. A idosa soluçou, a tensão dos últimos dias se quebrando. É ele, Clara, ela confirmou, as lágrimas escorrendo. É meu filho. Eu fiz tudo escondido porque ele sempre esteve certo. E eu não aguento mais estar errada. O clímax não foi um grito de guerra, mas um colapso de vulnerabilidade. A dor de Arthur era palpável. Ele não queria a confissão, mas sim a segurança da mãe. Ele se ajoelhou ao lado da poltrona. Mãe, não importa o erro. Eu sempre vou estar aqui. A senhora não precisa ter coragem de errar. A senhora precisa ter esperança de que podemos consertar juntos. Clara olhou para a cena. O amor materno que a impulsionou a intervir agora a fazia recuar e testemunhar o amor materno e filial se reconectando sob circunstâncias devastadoras. A mãe solo que ela era, compreendia a necessidade de independência, mas também reconhecia o perigo da soberba. Arthur rasgou o contrato clandestino em tiras longas e finas, a ação sendo um símbolo de alívio e conclusão. Acabou. Esse esquema acabou. Ninguém vai tomar a sua casa, eu garanto. O alívio na sala era quase físico. Dona Lúcia, esgotada, encostou a cabeça no ombro de Arthur. Clara se levantou, sentindo-se pequena, mas profundamente transformada. Ela havia lutado bravamente. Mas na direção errada. Arthur, ela disse, sua voz firme apesar da vergonha. Eu sinto muito. Eu julguei você. Eu te acusei na frente de todos. Eu gravei. Eu estava cega pela minha vontade de justiça. Arthur olhou para ela, o cansaço ainda em seus olhos, mas sem um pingo de rancor. Clara, a senhora agiu com coragem e com a melhor das intenções. A diferença é que a senhora viu o vilão que eu parecia ser, e não o perigo que a minha mãe estava correndo. Foi um mal-entendido alimentado pela necessidade dela de se sentir no controle. Não há necessidade de desculpas. A senhora me deu a pressão que eu precisava para fazer minha mãe finalmente encarar a verdade. Naquele momento, enquanto Dona Lúcia soluçava silenciosamente nos braços do filho, Clara entendeu a verdadeira essência da superação. Não era sobre vencer um inimigo visível, mas sobre atravessar a neblina das aparências para alcançar uma verdade que exigia humildade e reavaliação. Ela tinha a resposta. A casa estava salva. O vínculo estava sendo reconstruído. Era hora de se afastar e permitir que aquela família se curasse. Clara deixou a casa de Dona Lúcia em passos lentos. A tarde estava caindo, e a luz morna daquela hora dourada pintava as fachadas desbotadas de um tom melancólico. O ar parecia mais leve. Não havia mais a urgência tensa que a havia dominado nos últimos dias. Ao virar a esquina, ela viu Léo, sentado na varanda de casa, desenhando no chão com um giz de cera. Ele levantou os olhos, o rosto iluminado ao vê-la. A imagem de seu filho, que dependia totalmente de seu discernimento e proteção, reforçou a lição que acabara de aprender. A casa de Dona Lúcia e Arthur não seria perdida. O contrato ilegal havia sido destruído. Arthur se comprometeu a resolver as dívidas menores da mãe
e a estabelecer um sistema de acompanhamento financeiro que lhe desse a dignidade de sua independência, sem o risco de autodestruição. A relação entre mãe e filho, embora marcada por anos de desconfiança e luta silenciosa pelo controle, estava sendo reescrita, desta vez com uma base de honestidade dolorosa. Clara sentou-se ao lado de Léo, abraçando-o. O amor materno a inundou, um lembrete de que sua força residia na capacidade de proteger, mas também de aprender. Ela pensou em sua intervenção inicial, na fúria cega que a levou a gravar e julgar. Ela se viu como uma cruzada, pronta para derrubar o homem de terno. Mas o homem de terno era apenas um filho exausto, tentando desesperadamente salvar sua mãe antes que ela tomasse uma decisão final e irreversível. O verdadeiro vilão não era Arthur, mas sim a solidão, o medo do julgamento e o orgulho ferido de Dona Lúcia, que a fez buscar soluções rápidas e perigosas, disfarçadas de superação pessoal. A mãe, solo Clara, com seu forte senso de justiça, percebeu que a justiça verdadeira não era rápida ou barulhenta. Era paciente, exigia investigação e, acima de tudo, a capacidade de empatia pelo lado que parecia o mais forte. Arthur, o advogado, era o mais vulnerável ali, lutando contra o desespero silencioso da mãe. "Mamãe, você salvou a vovó Lúcia?" Léo perguntou, seus olhos grandes e inocentes. Clara beijou o topo de sua cabeça. "Eu tentei, meu amor. Mas às vezes, a gente só descobre como ajudar de verdade quando entende o que está acontecendo por baixo de tudo. E eu quase cometi um erro muito grande." Clara não explicou os detalhes complexos do contrato e do orgulho ferido. Ela focou na lição central. A gente precisa sempre olhar com atenção, Léo. O perigo nem sempre tem cara de mal. Às vezes, o perigo parece uma solução fácil, ou parece uma decisão tomada por medo. A esperança está em saber escutar, e em ter a coragem de mudar de ideia quando a gente descobre que estava errada. Nos dias que se seguiram, Clara continuou visitando Dona Lúcia. Mas agora a dinâmica era diferente. Ela e Arthur se cruzavam, e a formalidade deu lugar a um respeito mútuo e silencioso. A cumplicidade de quem guarda um segredo profundo sobre a fragilidade humana. Dona Lúcia estava mais calma, o olhar menos evasivo. O dinheiro para as dívidas estava sendo gerenciado de forma legal por Arthur, e ela estava aprendendo a confiar e a depender. Um passo difícil, mas necessário para a sua superação. Clara pegou o celular, encontrando o vídeo que havia gravado. O clipe do homem grafite sendo confrontado na rua. Ela observou o rosto dele, agora sob uma nova luz. Não era a frieza do golpista, mas a contenção do sofrimento. Ela deletou o vídeo. Não era uma prova de heroísmo, mas de um erro que a ensinou a maior lição de sua vida adulta. Clara, a mãe solteira do bairro Novo, continuou sua rotina, mas ela não era mais a mesma. Ela havia confrontado o vilão externo e descoberto o inimigo interno. A pressa em julgar. Ela havia aprendido que o maior ato de amor materno e de coragem era ter a humildade de pedir desculpas e a paciência de esperar que a verdade, por mais inconveniente que fosse, viesse à tona. A casa azul desbotada permanecia de pé, um monumento silencioso à complexidade das intenções humanas e ao poder da esperança que nasce da correção de um erro. A história de superação de Clara não era sobre a luta que ela venceu, mas sobre o julgamento que ela reverteu. O final estava fechado, sólido e profundamente libertador.